Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos nessa manhã, em que nós vamos falar então sobre como ter resultados rápidos, ainda em 2020. Estamos aqui no final de novembro, né? Bom, começando me apresentando, meu nome é Eric Fino, eu sou gerente de Analytics, responsável por um time de consultoria composto por engenheiros de dados e cientistas de dados. Do meu histórico, eu venho de consultoria de gestão, mas já estou no grupo ITG Nordic há bastante tempo. Comecei trabalhando, trabalho esse período todo com Analytics, comecei trabalhando com a plataforma ClickView e ClickSense, o universo de Business Intelligence, visualização de dados, e agora estou focado no uso do Alteryx, né, e claro, muitas situações de integração do Alteryx com diversas plataformas, especialmente o Click também. Bom, nesse webinar nós vamos discutir então a questão de automação de processos analíticos, né, o APA ou APA do inglês, e nessa apresentação eu vou trazer principalmente os desafios que os profissionais de dados enfrentam hoje, quais são as perdas, né, as três grandes categorias de perdas relacionadas a esses grandes desafios, como nós fazemos a automação de processos analíticos com o Alteryx, né, e o que isso significa, uma breve demonstração diretamente na ferramenta, no software, mostrando uma situação aí de negócios que a gente vai resolver com essa plataforma. Vou contar para vocês uma série de cases, né, tanto esses de resposta bastante rápida, mas também o impacto do Alteryx no longo prazo, né, e especialmente, né, esse grande foco de como vocês podem obter esses resultados de forma bastante rápida. Vamos começar olhando e pensando nos desafios enfrentados hoje pelos profissionais de dados, e como profissionais de dados, eu estou colocando aqui vários grupos, né, vários tipos diferentes de profissões, né? Então, estou olhando para as pessoas de TI que estão olhando para a questão de dados, os analistas de BI, os cientistas de dados e, claro, todo mundo que está trabalhando com informação no dia a dia, né? Analistas financeiros, pessoal de planejamento comercial, planejamento estratégico, todo mundo que tem que trabalhar intensamente com a informação, com os dados, está nesse grupo do profissional de dados. E entre os principais desafios, né, vou mostrar para vocês uma série de pesquisas, uma série de estatísticas. A gente tem esses estudos do IDC, que acompanha tendências tecnológicas, tá bom? E ele vai trazer algumas situações aí como os grandes desafios, e eu espero que vocês já vão pensando quais desses também fazem sentido para vocês, o que vocês enfrentam aí no dia a dia. Então a gente tem a questão de muito tempo investido, muito tempo despendido na questão de preparação de dados, muito tempo aguardando a resposta de demandas, quando a gente manda isso para outras áreas, né, a gente pede acesso, a gente quer tirar uma dúvida, pedimos bases de dados, né? Existe o problema também de falta de colaboração entre os times, então muitas vezes as equipes trabalhando com os mesmos dados e refazendo, né, você tem a questão do retrabalho. O cientista de dados, o universo de data science, que a gente também discutiu bastante no webinar anterior, o cientista de dados tem que lidar muitas vezes com múltiplas versões dos seus modelos, a falta de clareza nos requisitos, as ferramentas são complexas ou falta treinamento, falta capacitação, né? Falta conhecimento sobre bases e às vezes falta também existe uma dificuldade para executar algumas análises, realizar algumas operações que são necessárias. A partir desses desafios, o analista ou profissional de dados acaba ficando com pouco tempo para análise de fato, né? Então, muito do trabalho acaba sendo operacional e sobra aí, em média, né, menos de 11 horas disponíveis, 11 horas por semana para conseguir trabalhar de fato com essa informação. Então, se a gente pensa aí que mais ou menos 30 horas de cada semana, 50 horas por ano, você tem milhares de horas dentro do ano que são gastas com as questões operacionais ou com as Ok, ineficiências vê a em cima internet desse daqui no celular, processo por favor. analítico.
Bom, isso no universo geral de análises, né? Mas quando a gente olha, mesmo para esse universo de ciência de dados, né, que está tão em voga agora, despertando tanto interesse, mesmo dentro desse universo, a gente tem um grande desafio, né? Há desafios também no universo de ciência de dados. Então, estatísticas apontam que o analista, em geral, trabalha de 4 a 7 ferramentas, já o cientista de dados trabalha, em média, com 7 ferramentas diferentes para executar todo o seu processo. Né? Às vezes pode parecer assim, puxa, quais será que são essas, né? E aqui a gente tem de tudo um pouco. Então você pode pensar que a gente usa uma ferramenta para extrair um dado de um sistema, né? Usa uma ferramenta de BI de visualização, trabalha bastante ainda no Excel, você tem uma linguagem de programação, quem trabalha com dado gel vai ter outras ferramentas, questão de qualidade de dados, modelagem estatística, então é um grande universo num trabalho já complexo e existe também toda uma complexidade tecnológica. Entre esses e outros desafios, a gente tem essa estatística bastante preocupante, que eu também mostrei no webinar anterior, que 87% dos projetos de ciência de dados nunca chegam à produção. Então, qual é o resultado, né, de todos esses desafios, de todos esses problemas que eu estou mostrando para vocês, né? E como isso se traduz no nosso dia a dia, né? Então, ao longo de uma semana, ou ao longo de um dia, ou ao longo de um mês, você falou com várias pessoas à procura da sua base de dados, né? Ou ficou horas esperando pela geração de um relatório, né? Passou o resto do dia cruzando tabelas e fazendo fórmulas. E, né, apesar de todo esse esforço, a gente encontra erros, né, erros nas bases, erros em fórmulas, erros de conceitos. O cientista de dados tem dificuldade de levar o projeto dele até o fim, né? Então, quando a gente diz colocar os modelos em produção, é quando esse modelo vai fazer parte da operação, vai ser executado de forma contínua, vai estar ali sempre respondendo as perguntas do negócio. Então, a gente encontra uma série de problemas nesse dia a dia e acaba começando tudo de novo, não é? Então, vira uma semana, vira o mês, e você vai pegar aquela a base contábil, um fechamento, a base de faturamento, uma nova base de clientes, e a gente começa tudo de novo aí num ciclo bastante operacional, né, com uma série de ineficiências. Bom, essas são as problemáticas e como elas se traduzem em perdas, né? E essa é a grande preocupação desses desafios. Então, eu organizei as perdas em 3 grandes categorias. A primeira grande categoria das perdas são os erros, e os erros levam a prejuízos, né? E muitas vezes esses erros vão estar relacionados aos dados. Então, como o Fernando Viscaíno também trouxe num webinar anterior, a questão do guru de planilhas, a Master in Analytics, ele já trouxe essas perdas, eu reaproveitei essas estatísticas, né? Alguns casos famosos, né, emblemáticos de grandes perdas baseadas em erros, você teve o JP Morgan perdendo aí quase 7 bilhões de dólares num erro de copy-paste, copia e cola. O Fidelity com um erro de sinal numa planilha que perdeu aí 2,6 bi, o Fannie Mae perdendo 1 bi, além de muitos outros casos, né? Você teve recentemente no Reino Unido um problema também com dados que perdeu a informação de milhares de casos de Covid. E vocês também devem conhecer erros menores aí de diversas empresas que levam uma série de prejuízos, né? É o dado errado que leva a uma decisão também incorreta. A segunda grande perda está relacionada à ineficiência. E aqui a gente está olhando para essa questão dos processos operacionais, né? Como o meu processo, embora funcione, ele chega nos resultados corretos, mas é um processo muito longo, problemático, né? Então, outras estatísticas relevantes aqui, de novo, do IDC, olhando só para os Estados Unidos e para essa problemática do analista de dados e olhando só para a questão do Excel, você tem
bilhões de horas de trabalho por ano, né, distribuídas aí ao longo das semanas, muitas dessas horas em tarefas repetitivas, então são aqueles mesmos relatórios que são gerados ali de forma recorrente, toda semana, todo mês, todo trimestre. Então, quando a gente coloca uma cifra, quando a gente coloca um valor para essa grande quantidade de horas, a gente tem 60 bilhões de dólares de perdas só nos Estados Unidos, né? E só para esse processo. Então, se a gente olhar para outras ineficiências desses processos como um todo, e olhar para o mundo todo, né? E olhar também para as nossas empresas, para os nossos times, a gente vai encontrar cifras também bastante preocupantes. E a terceira grande perda, né? Então, a primeira perda ali relacionada a dados, essa perda relacionada a processos, e a gente também tem perdas relacionadas às pessoas. Qual o impacto que a gente tem nos colaboradores, né? Ou até em nós mesmos, de ter toda essa dificuldade para lidar com os dados de forma tão operacional e sujeito a erros. Então, pesquisa. A gente tem uma pesquisa aqui do parte do IDC, parte do Gallup, em que 87% dos funcionários, né, lidando com dados e lidando com planilhas e vendo essa problemática, ficam desmotivados. Tá? Mas essas mesmas pesquisas apontam uma saída. Então, a pesquisa também aponta que 74% cita que a automação de processos melhora a satisfação no trabalho. Então, essa é a nossa direção, olhar para a questão de automação de processos analíticos e como a gente vai conseguir resolver aí uma série de problemas e, claro, ainda trazer uma série de outros ganhos. Então, nesse sentido, eu apresento para vocês o Alteryx e ele vai trazer justamente a convergência desses três grandes pilares, onde primeiro a gente viu ali uma série de problemas. Então, nós temos a questão de dados, que o Alteryx vai permitir a democratização de dados e análises, né, vai entregar informação e vai permitir que as análises sejam feitas de forma muito mais confiável e assertiva. A gente vai ter automação de processos, garantindo de novo que eles vão rodar de uma forma correta, né, eliminando erros. E também de forma muito mais eficiente, a gente vai capturar essas horas, a gente vai aumentar a eficiência, e do ponto de vista da qualificação de pessoas, né, a gente resolve essa questão de insatisfação em cima desses processos e desses erros, e também torna as pessoas muito mais capazes de resolver problemas, executar análises e tomar decisões muito mais assertivas. Então, Alteryx é uma grande plataforma de automação de processos analíticos que vai permitir, primeiro, a questão de automação de entradas, né? Eu quero capturar a informação das mais diversas origens, automatizar as saídas, entregar a informação onde ela realmente é necessária, e, no meio desse processo, todas as operações que nós temos que fazer com os dados. A questão de qualidade da informação e preparo desses dados, enriquecer esses dados com mais informação, por exemplo, com toda a informação geoanalítica, né, de localização, distância, alcance, e, claro, o universo de ciência de dados, que tem aí esse potencial de transformação de negócios, geração de oportunidades, redução de custos. O Alteryx vai fazer isso a partir de uma construção sem código, em que eu vou combinando componentes visuais, e já eu mostro para vocês. São mais de 260 blocos para realizar essas mais diversas operações que a gente tem de entrada, saída, preparação, enriquecimento e ciência de dados. Com isso, claro, a gente vai cobrir aí todo o espectro analítico, né? Análises, ciência de dados e automação do processo de ponta a ponta. Falo dessa plataforma de automação de processos analíticos, mas muito da nossa chamada para vocês hoje é a questão de obter resultados rápidos, né? Como a gente consegue obter resultados ainda em 2020? Então, em seus quase 7 mil clientes Alteryx, usando essa plataforma, 80% deles já obtêm resultados em 2 semanas.
Então, é nisso que a gente está pensando, e é esse direcionamento que eu quero mostrar para vocês hoje, como a gente consegue obter resultados e como a gente consegue obter resultados de forma bastante rápida. Então, agora eu vou passar para uma demonstração, eu vou mostrar tudo isso, vou mostrar como isso funciona no Alteryx. Nessa demonstração de hoje, eu escolhi um assunto específico. A gente vai olhar para uma questão de análise junto com a questão GEL, mas eu convido vocês a olharem também outros webinars que nós apresentamos aí nos últimos 2 meses, em que a gente cobre bastante esse universo de como a gente passa das análises, né, em Excel para uma forma muito mais automatizada, muito mais poderosa, que foi o webinar de Guru em Analytics, de Guru em Planilhas a Master em Analytics, e o ponto de vista também de ciência de dados, que eu abordei no webinar sobre Machine Learning no mundo real. Mas aqui eu já vou mencionar também um pouco mais desse universo. Bom, nessa demonstração que eu vou fazer agora, eu tenho o seguinte contexto, tá? Então, eu sou um analista de uma rede de lojas de varejo, desse universo de moda, né, vestuário, e a gente tem um objetivo de apoiar o direcionamento das campanhas de acordo com a localização. Tá? Então, eu sei a localização das minhas lojas, a gente tem um pouco da informação de clientes, vamos ver o que a gente tem disponível, e a gente vai entender essa questão aí de deslocamento, como eu posso abordar esse cliente, direcioná-lo para melhor loja, como é que eu posso olhar para o mercado, né, e também direcionar as minhas campanhas pensando nessa localização, nessa inteligência geoanalítica, né? E quais são os desafios para fazer isso? Uma delas é que eu tenho que lidar com diferentes fontes de dados, né, e esse aqui é o dia a dia aí de praticamente todo mundo, né? A gente tem que lidar com muitas fontes de informação. Vou ter que trabalhar com dados GEL, né? Tenho problemas de qualidade de dados, então a minha base não está perfeita, eu vou ter problemas com ela, então eu tento cruzar e não funciona, tenho problemas de preenchimento, e o que será que eu faço com isso? E uma vez que eu termine, eu não vou ficar só com a informação na minha mão, eu vou entregar essa informação para diversas pessoas em diversos sistemas. E, claro, como eu estou como a gente discutiu a questão das dores desse processo, eu também não quero ficar como parte aí dessa operação, né? Eu quero automatizar, uma vez que eu pense numa solução, que eu crie, né, consiga entregar esses resultados que foram pedidos, como que eu faço para automatizar? Né, para que depois isso aqui funcione aí de forma fluida, de forma automática. Então, aqui, só mais um instante antes que eu passe para a ferramenta, eu queria trazer um pouco dessa reflexão para vocês, né? Então, como vocês resolveriam, que tipo de técnicas, que tipo de ferramentas vocês usariam para resolver uma questão como essa, né? Que tipo de informação eu preciso, né? Eu quero saber, preciso do meu cadastro de clientes, onde ele normalmente fica aí na sua empresa, né? Quero localizar as lojas, como eu faço para tratar essa questão de localização? Como é que eu gero uma análise com isso? Que tipo de técnicas, ferramentas, linguagens vocês precisariam para fazer isso? E eu vou mostrar então como eu resolvo isso com Alteryx. Então, vou passar aqui. Então, aqui eu estou no Alteryx Designer e é nessa ferramenta em que eu construo todos os processos de analíticos, né? Desde a automação de entradas, automação de saídas, preparação de dados, enriquecimento e ciência de dados. O Alteryx, aqui na parte superior, eu tenho a paleta de componentes, onde eu vou encontrar esses mais de 260 componentes nativos, né? Ainda existe um grande grupo de desenvolvedores, entusiastas, analistas, criando mais componentes que vocês podem encontrar nos fóruns, eles são super úteis. E dentro de cada categoria eu tenho os componentes, arrasto ele para a tela e isso vai significar
né? Isso vai representar o processo. Eu estou desenhando um processo com esses componentes e, ao mesmo tempo, já são as regras, né? Conforme eu combino e configuro, aqui eu já tenho toda a minha operação. Então, eu organizei esse fluxo para que vocês pudessem vê-lo melhor, né? Para que ele fosse mais didático também. Então, a primeira etapa que eu usei foi a leitura de dados. Então, eu trouxe aqui dados de cadastro do cliente, que veio aqui da minha base de CRM, eu me conectei automaticamente numa base de dados e trouxe a informação, né? Então, não precisei que alguém exportasse ou que eu entrasse numa tela para exportar esses dados. E já as minhas lojas eu tinha numa planilha. Essa é uma situação muito comum, né? Você tem uma parte de dados em sistema, às vezes tem uma meta, um agrupador de produtos que fica também numa planilha separada. Na minha planilha de lojas, meu cadastro de lojas, eu já tenho a loja geocodificada com latitude e longitude, né? Então, não precisei fazer nada aqui, eu só disse para o Alteryx que isso aqui é de fato uma coordenada geo. Já do ponto de vista de clientes, nem todos eles, eu vou colocar mais uma informação aqui para a gente poder ver melhor. Já do lado aqui do cliente, eu tenho uma parte da minha base muito bem geocodificada, então já tenho a informação de latitude e longitude, mas uma parte desses clientes, que são os clientes novos, que foram cadastrados recentemente, para eles eu ainda não tenho essa informação. Claro, ele entra no meu site, ou ele faz o cadastro na minha loja, e ele preenche o meu endereço. Esses dados aqui são todos fictícios, tá? Por isso que eu posso usar ele tranquilamente assim. Uma parte desses dados eu não tenho, só tenho o endereço, então eu vou usar uma ferramenta do Alteryx, um componente super simples, no qual eu aponto aqui para a informação de endereço, e ele completou aqui com a geolocalização. Então, agora, esses novos clientes também estão geolocalizados, eu consigo visualizar a informação de cada um deles. Voltei, juntei essas duas tabelas, agora o meu cliente está prontinho, todos eles muito bem localizados. Como eu tenho informação de loja também, essa ferramenta aqui está me ajudando a calcular para cada loja onde está, para cada cliente, qual é a loja mais próxima dele. Tá? E aí eu já vou usar isso nas minhas campanhas de marketing. Então, uma vez que ele entre no site, ou ele abre o aplicativo, ou vou mandar um e-mail marketing para ele, eu já consigo direcioná-lo, né? Eu tinha uma base de vendas, inclusive, pode ser que ele comprou em outro lugar, ele gosta da minha marca, ele se identifica, talvez ele nem saiba que eu acabei de abrir uma loja perto da casa dele, e eu vou usar isso na minha comunicação. Depois eu só organizei essas bases para encontrar o mais próximo, ok? E aqui, enquanto eu construo o processo, eu consigo ter acesso também à informação. Então, vamos dar uma olhada num mapinha desses. Aqui, eu já peguei a localização de todos os clientes e desenhei em volta de cada uma das lojas essa área. Então, essa primeira área que eu estou mostrando para vocês, ela foi construída combinando a localização de todos os meus clientes. Vou voltar um passinho aqui atrás e vou mostrar para vocês como que eu consigo ver os clientes também. Bom, enquanto isso eu vou contando mais sobre o meu processo, enquanto ele executa aqui de novo. Também, a partir da localização de cada loja, e de forma mais abrangente agora, sem olhar só para o meu cliente existente, a partir de cada localização eu desenhei uma área de alcance. Então, agora, se eu vou desenhar campanhas específicas para uma região, para bairros, para cidades, para ruas, eu já vou direcionar, né, nessa campanha as pessoas para os lugares mais próximos. Vai abrir aqui. Então, deixa eu voltar e mostrar um pouco desses dados para vocês. Então, esse aqui é o meu... Essa aqui é a localização dos meus clientes. Você vê que eles estão todos espalhados por aqui, né? E depois eu organizei eles em torno das minhas lojas. Então, aqui foi o agrupamento olhando para os mais próximos, né? E nessa segunda visão aqui de baixo, vou mostrá-la por aqui na frente.
aqui já é um mapa em que eu tenho a combinação, olhando inclusive para as vias, né? Então, num alcance máximo de 30 minutos, essas são as regiões que eu posso abordar nas minhas campanhas de marketing, né? Dentro de cada área, direcionando o cliente para esse pontinho aqui, que é a minha loja. Então, vocês veem com que liberdade eu consigo trabalhar com esse dado gel, né? Então, fiz 3 construções principais aqui, né? Vinculei cada cliente com a loja mais próxima, desenhei as áreas com a influência real de cada uma das lojas hoje, né, e de um ponto de vista mais amplo, olhei para as regiões e onde eu posso montar uma abordagem direcionando as pessoas com esse limite aqui pré-calculado de até 30 minutos de deslocamento. Então, vocês veem a dinâmica aqui do motor gel do Alteryx, que, claro, ele levou em consideração as vias, né? Então, quando eu sigo aqui pelas grandes estradas de São Paulo, em meia hora eu chego muito mais longe, né? Então, tem ali Regis Bittencourt, Raposo Tavares, né, a Dutra. Como que eu consigo trabalhar com o marketing levando isso em consideração, né? Então, fora de São Paulo você pode usar outdoors, você tem a questão também de comunicação hoje nos prédios, com aquelas telas, né? Ou aplicativos que vão também olhar para a localização. Depois eu posso pegar a localização de alguém, né? Cruzo de novo com esse mapa, assim como eu fiz com as informações que eu tenho agora, e consigo de novo direcioná-lo para o local mais próximo. Então, essa foi a análise que eu construí, né? Então, a primeira etapa ali, eu automatizei entradas, fiz um tratamento de dados, olhei para uma questão de qualidade de dados, inclusive uma questão de qualidade de dados geoespacial, né, geoanalítica, fiz um enriquecimento com essa questão de rotas, distância, alcance, não é? E, finalmente, eu vou olhar para a questão das saídas. Então, eu quero entregar a informação onde ela é necessária. Então, a primeira coisa, essa marcação do cliente, o cálculo de distância, qual é a loja mais próxima, isso aqui eu quero que se integre no CRM, né? Muitas vezes, lá no passado, quando eu trabalhava mais com as ferramentas de visualização, muitas vezes eu sentia a falta de alguma coisa assim. Eu gerava um indicador super interessante no dashboard, mas por mais que fosse legal explorá-lo visualmente, eu queria que ele tivesse em outro lugar, queria que tivesse essa informação no meu CRM, para que o operador já pudesse abrir e interagir com o cliente ali. Eu gostaria que aquele dado tivesse na minha ferramenta de contas a pagar, ou no contas a receber, ou direto no financeiro. Então, o Alteryx vai fechar esse gap, devolvendo a informação para onde ela é necessária. Então, a primeira coisa, eu quero gravar essa informação do cliente de volta na minha plataforma de CRM, e ele já vai estar ali automaticamente marcado, dali eu já vou disparar minhas campanhas e assim por diante. Quero gerar também um relatório. Então, essa parte aqui central, eu trabalhei um pouco mais a questão do mapa para desenhar as coberturas. Abriu aqui no meu outro monitor, vou arrastar aqui para vocês. Então, esse aqui é um desenho com as coberturas, tá? E aqui eu estou olhando também para a distância média dos clientes até a loja. Então, esse aqui é o indicador que eu trouxe para cá, que está me ajudando a colorir e gerar essas legendas. Então, gerei um relatório HTML, poderia ser um PDF, poderia exportar uma imagem, e assim o Alteryx vai se encaixando nos demais processos. Gerei informações nessas essas camadas, esses polígonos todos, vou exportar ele num formato KML, que eu posso ver essa informação no Google Earth. Então, quando eu clico aqui, então eu estou direto no Google Earth, abri um KML e consigo ver esse alcance todo das minhas lojas nessa plataforma aqui, nessa ferramenta Geo. E, claro, por que não, gerei também uma planilha Excel, né? Então, mandei uma parte dos dados, os dados aqui de loja, organizei para cada loja, a UF, cidade, quantidade de clientes, distância mínima, média, máxima, e vou mandar isso aqui para uma planilha Excel. Vou colocar aqui fora.
Vou abrir aqui a planilha para vocês também. Então, essa é a planilha aqui que foi gerada, tá? Inclusive, eu já tinha criado uma formatação e o Alteryx vai preenchendo dentro dessa formatação aqui que foi construída. Então, assim, eu completei essa última etapa do meu processo, criando as saídas onde elas forem necessárias, né? Gravei de volta num sistema, gravando diretamente no banco de dados, gerei um relatório, mandei esse dado para o Google Earth, mandei esse dado para o Excel também. Bom, então, estou completando os tópicos daquele desafio, como eu mencionei para vocês, e um tópico que está faltando agora é a questão de automação. Então, eu já gerei esse dado todo e agora eu quero que isso aqui seja executado de forma recorrente, né? Não quero entrar todo dia e apertar aqui o meu botão executar. Então, vamos fazer isso. Então, eu venho. Uma característica importante também, eu não preciso salvar esse conteúdo só na minha máquina, eu estou salvando esse conteúdo num servidor Alteryx, claro, gravar esse projeto, esse trabalho na minha máquina também é uma opção, tá? Mas se eu deixo salvo no servidor, se alguma coisa acontece com a minha máquina, o trabalho está ali preservado. O servidor também vai cuidar de questões como versionamento, né? Então, se eu tenho que retomar uma forma de cálculo que eu gerei, por exemplo, na semana passada, no mês passado, tudo isso já fica versionado automaticamente lá no servidor. Mas agora eu quero mostrar para vocês a questão de agendamento. Então, eu venho para cá, vamos agendar essa análise aqui de cobertura gel. Vou escolher o meu ambiente. Então, ele está agendado por aqui. Ele abre uma página web para essa configuração. Está terminando de abrir aqui para mim. Então, ele já veio, já fez o meu login ali no portal. Né? Então, eu tenho ali o cobertura gel e agora a gente olha para a questão de agendamento. Posso agendar ele para rodar só uma vez, né? Tenho o agendamento de forma recorrente, para rodar isso de hora em hora, né? Ou diariamente, semanalmente, mensalmente. Vou escolher aqui o semanal. E aí, como eu estou olhando, né, e gerando informação das minhas lojas, pegando cadastro de clientes, talvez eu nem precise rodar isso aqui todos os dias. Vou colocar ele para rodar de segunda até sábado, que são os dias, por acaso, aqui que essas lojas operam. Né? Vou colocar ele aqui para rodar todo dia bem cedinho. Então, posso colocar aqui a partir de amanhã, às 7 horas da manhã. A partir das 7 horas da manhã, de amanhã, ele vai executar esse processo. Vou deixar ele aqui com uma prioridade média, tem outros casos que eu posso deixar com uma prioridade mais alta, e aí ele já fica ali agendado para mim, né? E aí eu vou ter essas execuções de forma recorrente. Só para mostrar também onde eles ficam, né? Dentro aqui desse ambiente eu tenho o meu estúdio, é nessa área que os meus projetos ficam salvos, vocês devem reconhecer algumas dessas aplicações de webinars anteriores. Tá? Então tem aqui o cobertura gel. Eu posso entrar e fazer um disparo aqui, eu posso navegar em resultados de disparos anteriores que eu fiz, tá? E vocês veem que também está por aqui a questão de versionamento. Então, eu sei quando as versões anteriores foram alteradas e lançadas aqui dentro desse ambiente. Então, para comentar um pouquinho também sobre a governança que a gente tem em cima desse processo. Então, voltando aqui para a apresentação, né, então a gente continua com esse foco, né, em que a maioria, a grande maioria de clientes Alteryx conseguem os seus resultados em até 2 semanas. Então, vocês veem que num fluxo em que eu consigo cobrir, né, todo o espectro ali, entrada, saída e preparação, ele, mesmo sendo bastante curto, tem análises, né, tem recursos muito poderosos. Deixa eu contar para vocês alguns cases que vão
dizer, né, também como grandes empresas têm conseguido esses resultados rápidos. Um deles é um grande banco brasileiro, vocês conseguem encontrar mais detalhes sobre esses cases também no portal da Alteryx, na Alteryx Community. Então, um grande banco brasileiro, automatizando processos aí de captura, consolidação, tratamento de dados, né, começou até de uma forma interessante aí um hackathon, uma disputa entre os analistas para ver quem conseguia montar o processo, o fluxo de trabalho mais interessante no Alteryx. Só nessa competição, um dos fluxos já conseguiu poupar 500 horas de trabalho no ano. Depois eles seguiram com outros projetos, né? E depois de mais 30 cases, eles já tinham poupado 33 mil horas de trabalho. Esse outro já é um case nosso, da ITG Nórdica, uma grande distribuidora de medicamentos, né, que tinha que fazer um trabalho aí de cálculo de metas comerciais, desdobrando desde a visão estratégica até o vendedor, né, o representante, o ponto de vendas. Levavam de 5 até 12 dias por mês fazendo isso, né? E hoje eles conseguem executar tudo em menos de 2 horas. Então a gente reduziu esse tempo de trabalho, né? Com uma semana de trabalho no nosso projeto, a gente conseguiu poupar aí cerca de 1.000 horas de trabalho ano. E hoje já tem mais áreas utilizando, né? Inteligência de mercado, planejamento financeiro, administração de vendas. Então, claro, sempre a gente consegue os primeiros resultados, né? E aí a gente começa a realizar isso em outras áreas e vai tendo ganhos cada vez mais interessantes. Numa empresa de telecom, mais um case nosso, né, um processo aí de verificação de dados, verificação de processos de fatura. Uma série de testes são realizados, né, a partir dos vencimentos, dos boletos de cobrança e pagamentos. Nem todas, devido ao grande volume de dados, nem todos os testes eram feitos em 100% das bases, né? E aí a gente conseguiu aumentar, né, a quantidade de testes que eram realizados. Isso deu espaço para que novos indicadores fossem criados, né? Uma vez que você sai dessa rotina muito operacional com o dado, você consegue atingir novos níveis analíticos, mais indicadores, melhores processos, mais assertividade, né? Foram criadas mais verificações, o Alteryx rapidamente consegue testar, executar todos os testes possíveis, né, em todas as bases, e a gente economizou 85% do tempo dos analistas. E agora eu quero mencionar também outros cases, né? Não são só os resultados aí de curtíssimo prazo que a gente está pensando, mas claro, o Alteryx, com todo o seu escopo analítico, vai conseguir resolver e entregar muito mais. Esse é um caso também que está nos fóruns, né? Vocês podem encontrar o case da Grados, e eles fizeram um processo de otimização de vendas com essa análise geoespacial do vendedor relacionado ao ponto de venda, né? Com isso, eles conseguiram reduzir a área total de cobertura, né? Existiam ali sobreposições, ineficiências, reduziram o tempo de trajeto das equipes de venda e também a distância total percorrida. E um outro case bastante interessante, né, que também foi apresentado num webinar recentemente, aí coisa de uma semana, um pouquinho mais, da Scania, que eles fizeram a manutenção preditiva preventiva, né, dentro desse contexto, então, de indústria 4.0, muita inteligência em cima desse processo, né, e a fábrica de chassis com captura de dados de máquina, de sensores, né? Então, múltiplas fontes de dados, a gente está falando de IoT, Big Data, né? Trabalhando com Alteryx, então, também a gente pode pensar aqui na jornada do cidadão cientista de dados, como alguém que talvez não tenha uma formação, né, tradicional, uma graduação em estatística, a partir de uma ferramenta que vai facilitar o trabalho, vai te dar muito poder analítico, consegue criar esses modelos, né? Então tem essa jornada em que, ao prever, né, conseguir antecipar o momento de uma falha, de uma máquina, de um equipamento, você faz a manutenção preventiva, né, e isso é muito mais rápido, né, muito mais fácil, você se programa, né, consegue se organizar e parar no momento correto. Assim, eles melhoraram os KPIs de qualidade. Então, vocês veem que nesses cases, eu estou falando, né, de
eu estou abordando todas aquelas perdas, né? As perdas por erros, né? As perdas por ineficiências e quero trazer também, claro, o ponto de vista de pessoas. Então, em junho, esse foi um outro case que nós apresentamos num webinar, não é? A jornada de inteligência do grupo DPSP, que é formado aí pelas drogarias São Paulo e Pacheco, né, em que usando o Alteryx nas mais diversas áreas, abastecimento, inteligência de mercado, planejamento comercial, conseguiram automatizar os processos, lidar com maiores volumes, e o que eu quero trazer desse case muito é a questão de transformação cultural. Então, as mesmas pessoas agora elas têm muito mais capacidade de executar e de entregar, né? E isso muda a própria forma com que as pessoas lidam com os dados e com a tomada de decisão. Então, naquele webinar, o Marcelo Cantarino trouxe muito isso de como o Alteryx, né, trazendo um poder analítico muito maior, tornou a empresa mais data-driven, né? Como agora as decisões, as ações são muito mais baseadas em dados. Então, finalizando, eu quero trazer para vocês esse apelo, esse desafio, né, de buscar os resultados de forma muito mais rápida, né, e como isso pode ser feito, né. É muito importante, claro, a seleção de um problema, e aí nesse momento, né, eu recomendo até, como eu acho que faz bastante sentido, como tem funcionado muito bem com os nossos clientes, começar justamente por um problema de processos, para que a gente possa automatizá-lo, né. Quando nós temos um processo que é conhecido e ele toma muito tempo, ao automatizá-lo, vai ser justamente o fôlego que a gente precisa, né, para ter tempo, para ter espaço, para pensar em projetos, então, mais sofisticados, mais complexos, né? O Alteryx, essa ferramenta que eu mostrei, é o Alteryx Designer, vocês podem baixar o Alteryx Trial, tá? Tanto com essa URL, como através desse QR Code. Existe também muito material de alta qualidade dentro da Alteryx Academy, inclusive com treinamentos em português, tá? Ou vocês usam a URL que eu deixei aqui, vocês podem colocar também no Google, né, Alteryx Academy, depois talvez você tenha que mudar a língua ali, às vezes ele vem primeiro em inglês, vocês mudam para português, tem muito conteúdo. E claro, falem conosco, a gente está à disposição para apoiar nessa jornada analítica aí e obter esses resultados de forma bastante rápida, né? Rápida ou ainda em 2020, né? Então, ainda é tempo para que a gente consiga obter esses resultados nas próximas semanas. Bom, nós somos a ITG Analytics, né? Nós cobrimos esse universo desde o licenciamento, os projetos, suporte técnico aos produtos e treinamentos. Claro, mencionei que existem muitos treinamentos gratuitos de alta qualidade, mas claro, muitas vezes há um interesse aí em formar a turma, já ter uma agenda e conseguir percorrer de forma mais rápida, programada esses conteúdos, né? E assim a gente cobre esse universo analítico também de ponta a ponta. Por enquanto, vocês ficam com os meus contatos, né? Eu sou o Eric Chino, está aqui os meus contatos e vocês também podem usar o QR Code para me encontrar aí no LinkedIn. Eu agradeço a participação de vocês ficam com meus contatos, fiquem à vontade também para mandar perguntas depois, comentários, né? Nessa jornada de experimentação do Alteryx também, nós estamos à disposição para apoiá-los no uso da ferramenta, né? Para ajudar a conectar o Alteryx nos seus sistemas, a pensar no problema e encontrar aí as melhores soluções. Muito obrigado e bom dia.